Bom, vamos começar a nossa aula de hoje com resolução da lista de exercício de movimento uniforme. Vamos lá. Primeiro exercício, tudo junto. O móvel se desloca em uma trajetória retilínea, mantendo velocidade escalar constante de 108 km por hora. A velocidade desse móvel em unidade do Sistema Internacional de Medida vale quanto? Bom, aqui tem aquela regrinha básica, minha resposta já veio quase tudo junto, aqui, né? Você vai dividir por 3,6 que você vai ter a resposta. 108 dividido por 3,6 é igual a 30 metros por segundo. Cinemática vem da palavra grega kinema e significa movimento. É uma área da física que estuda os movimentos sem se preocupar com suas causas ou seus efeitos. Ela faz uma análise apenas descritiva do movimento, em que o referencial tem uma função importante. Veja bem, o referencial tem uma função importante, tendo por referência a cinemática. Julgue os itens subsequentes. Julgue a afirmativa e marque V para verdadeiro e falso para falso. Vou começar pelas afirmativas falsas aqui. Se em uma corrida de Fórmula 1, um piloto se desenvolveu a velocidade média de 370 km por hora, conclui-se que ele manteve essa velocidade em pelo menos 50% da corrida? Eu acho que não. Eu acho que ele teve, digamos assim, nas curvas, entrada de box, alguns lugares, a velocidade foi menor que isso aí. Certo? E 387 km por hora é muita velocidade, só se for uma reta muito longa para ele conseguir atingir isso da metade para frente, talvez de 3/4 para frente. A outra afirmativa que eu marquei falsa: se uma pessoa caminhou até o seu trabalho a 1 passo por segundo, e sendo que cada passo, não sei, poderia ter uma resolução matemática aqui, mas não veio para mim, então eu não completei, deixei ela assim. Agora que eu tive certeza que é verdadeira, essa aqui ela está colocando em destaque o referencial, né? Em uma análise acerca do movimento ou repouso de um corpo, as conclusões dependem do referencial, em relação ao qual a análise está sendo feita. Bom, eu acredito que essa aqui seja a resposta correta. Beleza? Que quando você vai descrever uma coisa que está se movimentando, você tem que ter um referencial e fazer uma análise em relação a ele, se está parado ou em movimento, em relação àquele referencial. Vamos para a próxima. O motorista viaja de Teresina, Piauí, com destino a outra cidade dentro do mesmo estado, Piripiri, e percorre uma distância total de 170 km em 120 minutos. Qual das seguintes afirmações a respeito do carro é necessariamente verdadeira? A aceleração do carro não variou? Se ele percorreu isso, a aceleração não variou, ela é verdadeira. O deslocamento do carro não variou? O deslocamento variou. A velocidade do carro não variou? A velocidade não, ele não tinha aceleração. A primeira é falsa. O deslocamento é falso. A velocidade do carro não variou. Ela se manteve uniforme. Então, essa aqui é verdadeira. A velocidade escalar média do carro é essa que eu tive que fazer a conta para saber. Também essa é verdadeira. O carro percorreu 85 km nos primeiros 60 minutos? Não. Está falando que foi 120 minutos. Bom, agora vamos para a parte importante, né? A parte da resolução. Na primeira parte é preciso fazer uma conversão muito importante, que é hora para minuto e quilômetro para segundos. Primeiro eu coloco tudo no SI. Vamos lá.
o km para metros e minutos para segundos. Fazendo dessa forma, ó, peguei os 120 minutos, multipliquei por 60, deu igual a 720 segundos. E vamos para a felicidade da resposta. Velocidade média, a equação da velocidade média. Coloquei 1.700 metros, no 170 mil metros, dividido por 720 segundos. Você pode cortar 2 zero embaixo, 2 zero em cima, vai dar na mesma. Aí você tem a velocidade média de 23,61 metros por segundo. Mas ele quer a resposta em quilômetro. Como é que você faz? Vai pegar a sua velocidade média, 23,61, vai multiplicar por 3,6, que vai dar igual a 85 km por hora. E a resposta lá, 85 km por hora, a velocidade média do carro foi. Essa é uma das respostas verdadeiras. Vamos para a próxima. Um corredor está percorrendo uma pista horizontal e retilínea com velocidade de 20 km por hora. Quando passa pela marca de 2 km, seu relógio está marcando 9 horas. Quando o seu relógio marcar 9 horas e 30 minutos, ele atingirá a marca de 10 km, 12, 15, 20. E aí, você vai chutar ou você vai resolver a equação? Eu prefiro resolver a equação. Vamos lá então, vamos usar a equação da velocidade média. Lembrando que temos alguns detalhes para ser resolvido. Fique atento. Não podemos usar o minutos do jeito que ele se encontra. Então vamos para a conversão de minutos para segundo, fazendo a divisão por 60. Então, meia hora dividido. É tempo inicial menos tempo final, né? Então, eu tenho 9 menos 9,30, que deu 30 minutos. Eu não posso colocar o 30 minutos, eu tenho que converter ele para segundo. Então, para fazer essa conversão, eu vou dividir 30 por 60, que dá 0,5. Depois aplicar a fórmula da velocidade média e ser feliz, né, com o nosso resultado. Aí eu tenho lá o meu deslocamento, que é 20 km por hora, a minha velocidade média, né, e o meu tempo. Aí eu quero saber o espaço que foi percorrido, certo? Que é a distância percorrida. Quantos quilômetros? Então, fazendo aqui o arranjo matemático, passando o 0,5 para multiplicar pelo 20, eu vou ter meu deslocamento de 10 km. E vamos para o próximo exercício, gente. Um ônibus e um carro partem simultaneamente do início de uma estrada de 120 km. Ambos trafegam com velocidade constante, o carro e o ônibus, respectivamente, 1 hora e 50 e 2 horas. Para chegar ao fim da estrada, quando o carro tiver percorrido 100 km por hora na estrada, qual a distância em quilômetros separa o separa do ônibus? 25,0 km, 33, 60, 75, 80. Qual delas? Bom, prefiro ir para os cálculos para saber, não no chutômetro, né? Primeiro vem a equação da velocidade média para ambos os veículos. Começando com o carro. Fórmula da velocidade média, ΔT sobre ΔS. Aí eu tenho lá 120 km para 1 hora e 20. Eu estou mantendo aqui nessa equação. Ele vai querer em km por hora, então não fiz a conversão para metro por segundo. Então eu tenho o primeiro resultado, 80 km. Para mim fazer uma comparação, eu tenho que depois fazer a equação do ônibus. Eu tenho que fazer para os dois. Beleza? Velocidade média, espaço sobre o tempo. Então vamos lá, 120 dividido por 2, dá 60 km por hora. Agora vem a velocidade relativa entre eles, certo? Aí vamos calcular o tempo que o carro levou para fazer 100 km por hora. Então eu pego meu 80 igual a 100 dividido por ΔT, que é o espaço-tempo. Ele quer saber o tempo, né? Então, 100 dividido por 80 dá 1,5 da hora. E vamos para o próximo exercício. Sim. Vamos ver quantos quilômetros o ônibus conseguiu andar em 1 hora e 25 do carro. Velocidade média
É tudo na forma da velocidade média aqui. Aí você vai pegar 60. 60 está lá no primeiro termo, vai passar multiplicando o segundo. Vamos mudar ele de lado. Então, ele vai dar 75 km, certo? 60 vezes 1,25 dá 75 km. A resposta. Vamos para o próximo. O motorista gastou 52 minutos em uma viagem a uma velocidade média de 90 km por hora. O motoqueiro, fazendo o mesmo percurso, gastou 1 hora e 18 minutos. A velocidade média da moto foi... Quer saber a velocidade da média? 64 km? 60? 72? 80? Vamos lá, pessoal. Vamos fazer os cálculos que no chutômetro não dá, não. 7. O tempo de 52 minutos dividido por 60. A velocidade média é 90 km por hora. Vamos lá para a nossa equação da velocidade média. Então eu peguei aqui 90 km por hora dividido por 1 hora. Eu tenho meu ΔS sobre 52 dividido por 60, que deu 78 km. Aí eu pego lá minha velocidade média, novamente, põe 78 km em cima, 78 minutos dividido por 60, eu corto aqui. 78 por 78, 78 em cima, 78 embaixo, vai me sobrar 60 km por hora. Então essa era a velocidade média da moto neste percurso que ele gastou em 1 hora e 18 minutos. Beleza, pessoal? Vamos para a próxima. Essa aqui é mais difícil. Dois móveis X e Y percorrem trajetórias retilíneas paralelas com a velocidade constante iguais a 30 metros e 40 metros por segundo. 30 metros por segundo e 40 metros por segundo, respectivamente. Em módulo com base nessas afirmações, assinale a alternativa correta. Ao se movimentarem em sentidos contrários, a mesma direção e distância entre eles é 2 segundos após se cruzarem num ponto qualquer da trajetória, será de 140 metros. Ao se movimentarem no mesmo sentido de direção, a distância entre eles é 5 segundos após se cruzarem num ponto qualquer da trajetória. Tá. A velocidade relativa será sempre maior que a velocidade A velocidade relativa será sempre maior que a velocidade das velocidades. A velocidade relativa será sempre menor que a velocidade das velocidades. A velocidade relativa está sempre compreendida entre o valor da menor velocidade e o da maior velocidade. Eu acho que... ele está falando a alternativa correta, né? Qual delas que é a correta? Então vai ter só uma, né? Vamos para... Aqui nós vamos usar a equação do MU, certo? Movimento uniforme. Para o próximo quadro. Utilizando a equação do horário do movimento, vamos aplicando para x. Eu tenho no instante inicial 0, mais a velocidade que é 30 km vezes 2, deu 60 metros. Aí eu tenho esse ali foi para x, agora para y. Então eu tenho o espaço inicial, que é 0, mais 40, que é a velocidade, vezes 2, deu menos 80. Agora vamos aplicar fazer um comparativo das distâncias, né? A variação do x e do y. Meu ΔS ali, esse i ali maiúsculo é o módulo, tá? Módulo de x, sx menos sy. Então meu módulo, colocando aqui como eu tenho um número negativo do meu valor de y, ele tem que entrar entre parênteses. E o meu 60, que é o valor inicial de x, tá positivo. Então eu vou ter aqui, menos com menos dá mais.
60 mais 80, 140 metros. Então, a alternativa correta, vamos lá para a alternativa correta, é a letra A, certo? É a alternativa correta. Beleza? Vamos para a parte B. Tempo 5 segundos na mesma direção. Equação horária. Pela equação horária nós vamos saber. Então, colocamos aqui o tempo 5 segundos para x, deu 150 metros. Para y, deu 200 metros. Em módulo, fazendo essa equação do mesmo jeito ali, ele vai dar deu 50 metros. Então, essa aqui não é verdadeira. Vamos para o próximo exercício, gente. Durante uma ultrapassagem de um ônibus por uma caminhonete, um físico que anda de carona neste veículo pega seu cronômetro e mede o tempo de duração desta ultrapassagem. No instante em que a frente da caminhonete está alinhada com a traseira do ônibus, até que a traseira da caminhonete se alinhe com a frente do ônibus, se passaram-se 10 segundos. Sabendo que a velocidade registrada pelo velocímetro da caminhonete é constante e de 90 km por hora durante toda a ultrapassagem, e que os comprimentos da caminhonete e do ônibus são respectivamente 5 metros e 20 metros, qual a velocidade do ônibus? Suponha o trecho da estrada retilíneo durante a ultrapassagem. Vamos para a equação, gente. Então, o que esse 63 km por hora está fazendo aqui? Ah, tá. Esses aqui são... Ó, eu estou esquecendo. São as opções que ele está me dando. Não é a equação ainda não, tá? Era 63 km por hora, 72, 81, 90, 99. Bom, nós só vamos saber isso resolvendo essa equação. Vamos para a resposta, gente. Meu ΔS, meu espaço total, então eu fiz a soma do comprimento da caminhonete com o comprimento do ônibus, respectivamente. Então deu 25 metros. O valor relativo de VC e VO, o V da caminhonete e V do ônibus, então nós temos lá, no espaço de tempo, no meu ΔS, o ΔT que é 10 segundos, então vamos lá, VC menos VO sobre ΔS sobre ΔT, nós vamos ter 25 VC menos VO. Ele quer saber a velocidade do ônibus. Então eu tenho 25 metros dividido por 10 segundos. Então logo eu vou ter 25 da velocidade da caminhoneta. 25 da velocidade da caminhoneta menos VO do ônibus, que eu quero saber, sobre a minha velocidade média aqui do ΔS sobre ΔT, né? Então deu 2,5 metros por segundo. Aí aplicando a fórmula aqui, mudando eles de membro, eu vou ter 25 menos 2,5 menos 25 vai me dar 2,5 metros por segundo, multiplicado por 3,6, para me saber a conversão, ele vai me dar 81 km por hora, que é a velocidade média do ônibus, no momento em que ele está sendo ultrapassado, beleza? E aqui vamos encerrando para mais uma resolução de exercício. Espero que vocês gostem. Se tiver algum erro, vocês comentem aí que nós vamos estar resolvendo, vamos estar melhorando a nossa didática, beleza?